Bom dia, meu aluno, minha aluna do segundo B de matemática, tudo bem com vocês? Com o passar da semana, tudo em ordem? Pedi para aqueles que estão com atividade atrasada que coloquem em dia para que a gente possa já começar a fechar o bimestre. Eu estarei dando hoje a última aula com matéria. Próxima semana eu já quero colocar uma atividade avaliativa e encerrar a nota do bimestre. Então é muito importante que você coloque em dia todas as suas atividades que você, caso não tenha feito. Beleza? Hoje nós vamos estar falando de classificação no sistema linear e área. Então primeiro vamos pensar em classificação. Pega o seu livro, eu vou dar uma pausa aqui que eu vou utilizar ele para exemplificar. Muito bem. O seu livro, na página 98, ele mostra a classificação de um sistema linear. Sistema linear é formado por equações lineares, ou de primeiro grau, ou equação afim, que é a mesma coisa. Sempre vai ser uma reta. Então você tem que ter isso em mente. Quando que o sistema é possível e determinado? Possível e determinado. Quando que ocorre isso? O sistema é possível e determinado quando você tem duas retas que elas se cruzam e formam um ponto único. Então você tem uma reta R e uma reta S. E eles têm um ponto em comum. Esse ponto é um par ordenado formado por duas coordenadas, uma para x e uma para y. Então, ponto de confluência no plano cartesiano gera esse valor. Portanto, a solução vai ser sempre um valor para x, um valor para y único e determina os sistemas lineares, certo? Então você já tem isso em mente. Sistema possível e determinado quando eu tenho apenas uma coordenada, uma só solução. E quando o sistema é possível, mas ele é indeterminado, o que acontece? Eu vou ter mais de uma solução. Eu vou ter uma reta R, e vou colocar até em outra cor aqui, uma reta S, uma em cima da outra. Então perceba, qualquer valor que eu tiver nesse setor aqui, eu tenho várias respostas. Então eu posso ter essa, infinitas respostas. Então o sistema é possível, mas é indeterminado. Você não pode falar quando vai poder ou não colocar esses valores na solução. Então você tem solução. É aqui que a gente usa aquele alfa e aquele beta dependendo da situação. Então você tem vários valores. Então você tem para cada x, 1, y1, x2, y2 e assim sucessivamente até xn, yn. Então, o sistema fica muito extenso, porque você vai poder pôr infinitos números. Como que você faria? Então, a gente vai sempre acrescentar o alfa ou o alfa e o beta, para chegar numa solução e determinar ela, baseado nesse valor de alfa, nesse valor de beta. Por isso que a gente tem aqui infinitas soluções. E quando, por último, o sistema ele é impossível, não pode ter nunca uma solução. Você vai ter uma reta R e uma reta S, onde as duas são paralelas. A distância entre as duas ela vai ser sempre igual no decorrer das duas retas por onde elas passarem. Então elas nunca vão se tocar. Então se elas nunca vão ter um ponto de coincidência, o sistema ele é impossível. Portanto, ele é vazio, não tem solução. Então são essas três classificações que você tem que ter em mente. Quando tem uma, quando tem várias e quando não tem nenhuma. Então só tem esses três tipos de classificação. Eu vou pôr um gráfico aqui para que você possa entender melhor. Então aqui você tem um esquema para você achar a solução para esse sistema.
todo sistema de equações lineares é possível ou impossível. Se for impossível, a solução, eu já falei, é o conjunto vazio. No possível, você tem determinado e indeterminado. Se for determinado, tem apenas uma solução. Se for indeterminado, tem várias soluções. Então você não tem uma solução única, tem várias. Então, portanto, possível, impossível, determinado e indeterminado para possível, certo? Agora vamos falar de área. Quando você tem um triângulo e quer chegar no valor da área, então você tem aqui a base e aqui você tem a altura. Opa, H. E quer achar a área desse triângulo. Então você faz a área igual a base vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Então isso aqui a gente já aprendeu até no ensino fundamental e mesmo ano passado a gente já viu isso também. Mas quando você tem agora uma coordenada que monta um triângulo com parâmetros dentro do plano cartesiano. Vamos dar um triângulo qualquer. Vamos mudar o formato dele para não dizer que ele é um triângulo. Aqui você tem um triângulo que a gente chama de escaleno, ele não tem os lados iguais. Então aqui eu vou pôr uma coordenada 2 e 1. Aqui vamos pôr a coordenada 2 e 8. E aqui vamos colocar uma coordenada, vamos pôr 4 e 5. Então, essas coordenadas no x e no y determinam 3 pontos e onde eu ligo formo o triângulo. Eu quero saber a área desse triângulo. Como que eu faço? Eu vou utilizar o método da determinante para 3 equações. E como que eu monto elas? Primeiro pega em ordem, você pode seguir qualquer ordem, mas conforme vai pegando os números, vamos supor que aqui é A, B, C. Então você coloca A, B e C. Aleatoriamente. Se você inverter, não tem problema nenhum. Primeiro coloca uma coordenada x embaixo de x, y embaixo de y. Aí você preenche com 1 todos eles. E acha a determinante. Então, para achar a determinante, você duplica a primeira e a segunda coluna e você monta o seu sistema de Sarri. E aí você faz diagonal principal, multiplica e soma tudo. Menos, ou troca o sinal, você põe menos ou troca o sinal, diagonal secundária. Eu costumo, quando estou fazendo, eu troco o sinal de todas elas já agora. Então, por exemplo, 4 vezes 8, 32. Vezes 1, 32. Eu coloco menos 32 e faço isso para todas. Aí depois é só somar o valor que deu aqui, esse valor somado, mais o valor que deu aqui, somado. Faz esse mais esse. Esse é o valor da determinante. A área desse triângulo, a determinante, ou melhor, a área vai ser meio vezes o módulo da determinante. Por que o módulo? O módulo é para garantir que nenhuma área vai ficar negativa, porque não existe área negativa, sempre a área é positiva. Se o determinante, que pode ser positivo e pode ser negativo, der negativo, sempre desconsidera o sinal, coloca ele positivo. E divide ele por 2. Eu já costumo fazer a determinante e dividir por 2, em vez de multiplicar por meio é a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que a determinante, o módulo, dividido por 2. Esse é o valor da área. Então, vai ter um exercício na apostila que você vai se deparar com essa situação aqui, certo? Então, é importante que você tenha isso em mente. A área, que antes a gente fazia a base vezes a altura dividido por 2, agora a base e a altura você conseguiria se esse triângulo fosse um triângulo retângulo. Usaria
pelo Teorema de Pitágoras, acharia também a altura e poderia achar. Mas num triângulo escaleno fica mais difícil. Então, o método mais fácil é utilizando o determinante pelo método de Sarri, que a gente já explicou para você. Fica mais fácil de entender. Divide o determinante por 2, esse é o valor da área, certo? Então ele é bem tranquilo e eu espero que você consiga fazer isso daí tranquilamente. Com relação ao escalonamento que a gente passou a aula passada, também espero que você tenha se desenvolvido nessa parte. Vou estar publicando as resoluções e veja se tiver alguma dúvida ainda nessa parte, nos procure para que a gente possa ainda ajudá-lo a aprimorar mais essa parte que ela é muito importante. Pessoal, uma boa semana para vocês, até a próxima segunda-feira, e que a gente vai estar tendo essa avaliação, esse momento avaliativo para encerrar a nota do bimestre e fazer então o fechamento dele. Tudo bem? São essas as nossas recomendações. Um abraço a todos, até a próxima semana.